A Disney demorou anos para conseguir um sucesso mínimo. O primeiro sucesso dela foi em 1927, com Ozzy, o Coelho de Sorte. O Roy e o Walt estavam muito felizes com o sucesso que o Ozzy está fazendo. Ele estava sendo conhecido no país inteiro. Só que o osso dele não tinha uma distribuidora. E a empresa que se ofereceu para ser a distribuidora de Ozzy, o Coelho de Sorte, foi nada mais nada menos do que a Universal Studios. A Universal, ela queria assinar o segundo contrato para aumentar o tempo de distribuição do desenho. Então, para isso, o Walt pegou um trem até Nova York para se encontrar com o diretor da Universal, que queria aceitar os termos do novo contrato com os irmãos Disney. Quando o Walt chegou lá na empresa da Universal, ele pediu um aumento para o diretor da Universal. Só que ele recusou o aumento e disse que no contrato dizia que o desenho pertencia à distribuidora e não à empresa criadora do desenho. E ainda disse que os funcionários da Disney estavam todos indo para Nova York para trabalhar para a Universal. E ainda ofereceu uma vaga de emprego para o Walt para ele trabalhar para a Universal. Walt se recusou a aceitar a vaga, recusou a vaga totalmente e tinha certeza que a partir daquele momento ele nunca mais trabalharia para ninguém em toda a sua vida. Mas isso não mudava o fato de que os irmãos Disney estavam praticamente falidos. Walt e Roy tinham investido tudo que tinham em Oswald e o Coelho de Sorte, e sem ele não teriam dinheiro para sustentar a Disney. Roy não sabia o que havia acontecido na reunião e estava muito ansioso, não conseguia se acalmar para saber o que eles tinham resolvido na reunião, por causa que fazia muito tempo que os irmãos Disney não ganhavam bom dinheiro. Então, para acalmar seu irmão Roy, Walt manda uma carta para o Roy, explicando o que havia acontecido na reunião. Só que não tinha nada na carta que pudesse acalmar Roy. Walt estava ainda mais desesperado do que o próprio Roy, por causa que ele já havia fracassado mais vezes, só que nunca havia chegado tão perto do seu sucesso. E ele tinha certeza que esse poderia ser a sua última falência e virar para o fundo do poço. Só que ele sabia que ele não conseguiria pagar os seus empréstimos e poderia perder todos os seus bens. Só que ele sabia que tinha uma coisa que ele tinha que ninguém poderia tirar, a sua criatividade. Walt sabia que ele precisava criar um personagem tão bom, a não ser melhor do que o próprio Oswald. Então ele começou a se lembrar do camundongo que ele alimentava em Kansas City na sua última falência. E no trem ele começou a desenhar esse camundongo. E quando chegou na sua casa, chegou em sua esposa e perguntou o que ela achava do nome Mortimer Mouse para esse desenho, para esse camundongo. Então, ela disse que Mortimer Mouse era um nome muito estranho e sugeriu um nome que mudaria completamente a história da animação para sempre. Sugeriu o nome para o personagem, que viria a se chamar Mickey Mouse. Mickey Mouse viria a se tornar a maior criação da vida de Walt Disney. Só que, um ano depois do primeiro esboço de Mickey Mouse, começou um período nos Estados Unidos chamado a Grande Depressão de 1929. Esse período durou cerca de 10 anos, e em todo esse período, um quarto da população americana estava desempregada. E quando as pessoas não têm dinheiro, elas tentam gastar o mínimo de dinheiro possível com coisas que não sejam essenciais para a sua sobrevivência. E o cinema não era uma delas, o que prejudicou muito Walt. Só que o Mickey, nesse período, ele se tornou um símbolo de força e perseverança. E o seu carisma e felicidade deram muita felicidade para as pessoas que estavam passando por esse período tão complicado. O Mickey viria a se tornar um símbolo da cultura pop norte-americana e se tornaria o personagem mais famoso e rentável da história da Disney. E rende dinheiro até hoje, rende muito dinheiro até hoje. O Walt sendo o principal desenhista do Mickey, Ub Iwerks viria a se tornar o principal desenhista dele. Walt Disney era um gênio da criatividade, Roy Disney era um gênio financeiro e Ub Iwerks era um gênio da animação. Só que o Mickey não foi um sucesso instantâneo. Walt não queria que o Mickey apenas fosse visto, mas também ouvido. Ele queria que o Mickey tivesse uma dublagem.
Só que nessa época nenhum personagem era dublado. Além de ser muito caro fazer a dublagem e deixar tudo certo, o áudio e tudo mais, os equipamentos eram enormes. Ele pediu dinheiro para o banco para fazer esse filme, só que mesmo assim era muito arriscado para fazer filmes com voz naquela época. O cinema com voz tinha começado há praticamente um ano, em 1927, com o filme The Jazz Singer. E fazer um filme com animação com voz apenas um ano depois era extremamente arriscado, por causa que era muito difícil deixar o áudio sincronizado com o vídeo. Só que mesmo assim o Walt persistiu nessa ideia e apenas um ano depois lançou o primeiro filme não, curta-metragem de animação animado da história. Ninguém além de Disney acreditava nessa ideia. The Stinwiri foi o primeiro filme com áudio, com vozes na história do cinema e que apresentou o Mickey para os Estados Unidos inteiro, deixou ele com a fama nos Estados Unidos inteiro e foi a porta de entrada para o Walt continuar inovando em seus trabalhos. E agora ele queria fazer um filme com cores, um filme de animação com cores, só que iria sair muito caro igual o áudio. Então ele foi atrás de seu irmão, Roy, que era o financeiro da Disney, para ele pedir empréstimos para os bancos e para investidores para fazer o filme Flowers and Trees, que se tornaria o primeiro filme de animação colorido da história. Walt foi o recordista de Oscars por animação e ele sempre buscava duas coisas em seus trabalhos: perfeição e inovação. Ele queria fazer com que as pessoas vissem a animação como arte. Só que a animação era muito desprezada no mercado cinematográfico. E se não tinha reconhecimento suficiente, os produtores não teriam mais reconhecimento que os diretores e atores. E o Walt queria mudar isso. E para mudar isso, ele teria que inovar mais uma vez. Então ele quis fazer o primeiro longa-metragem de animação da história. E o conto que ele escolheu para fazer este filme foi Branca de Neve e os Sete Anões. Fazer um filme de animação com 1 hora e meia não era nada da barato. Então Walt novamente recorreu ao seu irmão Roy, que dessa vez não aceitou fazer. Mesmo com o sucesso dos últimos dois projetos da Disney, eles ainda não haviam sido pagos pelos projetos, e mais um empréstimo poderia ser fatal para as finanças da Disney. Então Walt sai da sala onde encontrou o seu irmão Roy e chama todos os funcionários da Disney e começa a contar a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Quando termina de contar a história, diz que aquele será o primeiro longa-metragem de animação da história e serão eles que vão fazer. E os funcionários apenas perguntam uma coisa: quando a gente começa? Todos os funcionários aceitando, o Roy teve que aceitar também fazer o filme. Então foi atrás de empréstimos com os bancos para fazer o filme. Só que originalmente o filme custaria 250 mil dólares. Só que uma coisa que o Roy e o Walt não sabiam é que eles precisavam de muita gente e muito tempo para fazer o filme. E eu vou listar aqui tudo que eles precisavam para fazer o filme só de gente e de material. E eu vou precisar ler aqui por causa que eu não consigo decorar tudo isso. Vamos lá. 32 animadores, 102 assistentes, 167 estagiários, 20 artistas de layout, 25 artistas profissionais em aquarela, 65 animadores só para os efeitos, 158 pintores, 860 quilômetros de papel e que geraria uma sequência de 2 milhões de desenhos. E o que deveria ser apenas 250 mil dólares iria se tornar 1 milhão e 500 mil dólares. O filme custou muito caro e se não desse certo, Roy e Walt estavam totalmente falidos. Roy estava com muito medo do filme não dar certo. Só que o Walt tinha certeza que esse seria o projeto mais rentável da Disney até então, e ele estava certo. O filme foi lançado em 1937 e só em seu primeiro ano já havia arrecadado 8 milhões de dólares. E o filme fez tanto sucesso que estima-se que em 1993 o filme já havia arrecadado 80 milhões de dólares. E ele foi um dos primeiros filmes a ter uma campanha de marketing, o que ajudou muito no sucesso do filme.